Olá, bem-vindos ao nosso canal JC Sistemas e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação Fortran. Então vamos entender como que surgiu o nome, o significado de Fortran. Fortran vem de IBM Mathematical Formula Translation. Então, como a gente vê aí na tela, ele pega ali o for do Fórmula e o tran do Translation, formou então a palavra Fortran, que deu nome a essa linguagem de programação. Sobre a sua origem, Fortran foi criado no período entre 1954 e 1957 por uma equipe de 13 programadores, liderados por John Backus, né? John Backus é esse que está aparecendo agora aí no vídeo. Ele foi um grande cientista da computação. E o compilador de Fortran ele foi desenvolvido para o IBM 704, que é esse computador que está aparecendo aí na tela, que foi desenvolvido para cálculos de larga escala, primordialmente para fins comerciais mesmo. Sobre as características de Fortran. É uma linguagem de alto nível e de fácil interpretação. Então, assim, antes de Fortran, se programava muito baseado na linguagem de máquina, de binário. Era uma forma de programar muito mais próxima do que o computador entendia. Então, de uma forma binária, era uma programação um pouco mais difícil. Se usava muito a linguagem assembly. Então, Fortran vem com o objetivo de ser uma linguagem de alto nível, mais fácil de ser interpretada, mas que ele tivesse a mesma eficiência da linguagem assembly. Desenvolvimento de programas que primam pela velocidade de execução. Então, assim, Fortran é uma linguagem bem matemática. E ele é usado muito em áreas de aplicações científicas computacionalmente intensivas. Áreas como meteorologia, oceanografia, física, astronomia, geofísica, engenharia. Todas essas áreas assim usaram muito aplicações desenvolvidas em Fortran. Pela velocidade de execução, principalmente de fazer muitos cálculos matemáticos. Ainda presente nos dias de hoje. Então, assim, Fortran ele é meio que igual o COBOL, Quem já ouviu falar da linguagem COBOL, inclusive no canal, se não tiver, vai ter também um vídeo sobre COBOL também. Caso já tenha, vai aparecer algum card aí na tela. Mas assim, é uma linguagem que ela teve um momento muito grande de se desenvolver muitas aplicações, principalmente aplicações que fazem cálculos matemáticos bem complexos, nessas áreas que eu tinha citado anteriormente, como meteorologia, engenharia, geofísica. Então, muitas aplicações muito boas foram desenvolvidas e são usadas até hoje. Porque são muito boas. E aí fica muito difícil, às vezes, migrar essas aplicações que foram desenvolvidas em Fortran para uma outra linguagem. Corre-se, porque são muitas linhas de código. Então, migrar para uma outra linguagem às vezes ficaria um pouco mais difícil, mais complicado, sem contar, é uma linguagem que para fazer essa migração a pessoa tem que conhecer também bem Fortran, saber interpretar toda a linguagem ali, enfim. Então é um pouco mais difícil. Então se mantém apenas, pelo menos fazendo algumas atualizações. No entanto que tanto COBOL como o Fortran também são linguagens de programação que quem domina muito bem essas linguagens hoje em dia ainda encontra mercado aí, encontra espaço no mercado de trabalho. Versões, Fortran, desde da primeira versão até os dias de hoje, ela passou por muitas versões, Que nem Fortran, vou citar alguns exemplos dos que estão aparecendo aí, que foi
Fortran 66, que foi uma padronização, né, da linguagem Fortran, devido aos muitos compiladores que estavam surgindo na época, né, e às vezes assim, programas que eram desenvolvidos em uma máquina, às vezes não conseguiam rodar em outra. Então foi feito, né, uma padronização para que as aplicações pudessem rodar em diversas máquinas, diversos sistemas também, né. Fortran 90 também veio com algumas mudanças, né, de extensões comerciais e também para dar uma modernizada na linguagem perante as outras linguagens que estavam surgindo com outras novidades, como o Pascal, o C++. Então foi aí uma forma de 1990, né, falando aí de, puxa, mais de 30 anos aí, né? Então teve uma grande atualização em 1900, no Fortran 90, né? Para que ela pudesse estar um pouco próxima ali das linguagens que estavam surgindo com muito mais inovação. Dentre, né, as muitas versões aí, tem algumas versões até com uma possibilidade de, até de trabalhar a programação orientada a objeto. Pra vocês terem uma ideia, né? Da linguagem, de como é boa a linguagem, né? Apesar de não ser a linguagem top hoje em dia, mas ainda é presente, ainda há versões, né? Com atualizações, enfim, porque muitos sistemas foram desenvolvidos em Fortran. Então houve essa necessidade, né, de estar atualizando a linguagem. E para a gente, né, fechar, eu peguei aqui uma tela, né, de um programa aí, um desenvolvimento aí, né, um ambiente de desenvolvimento na linguagem Fortran no Visual Studio, né. Então aí uma telinha aí pra gente ver, essa aí é bem moderninha até. E se você gostou então do nosso vídeo sobre um pouco, né, do que é a linguagem Fortran, deixe o seu like e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, tchau!